Fanatismo. Que palavra é essa? No mínimo, assustadora. Quem não se lembra das multidões na Alemanha de Hitler fazendo a saudação do Reich alemão, aquele homem que era tenebroso e assustador? Quem não se lembra das multidões ali em Georgetown, na Guiana, fazendo ovações e aplaudindo o reverendo Jim Jones, que levou aquela mesma multidão ao suicídio coletivo? Quem não se lembra dos seguidores de Bin Laden na Al-Qaeda, dando as suas vidas para matarem outras que eles consideravam como infiéis? Fanatismo. Fanatismo é o desejo de eliminar aquele que é diferente. Fanatismo é a vontade de não ter oposição. Fanatismo é o intuito e o objetivo de homogeneizar e fazer com que todos enxerguem o mundo por uma lente só. Amos Oz, escritor israelense, nascido em Jerusalém em 4 de maio de 1939 e faleceu naquela mesma cidade em 28 de dezembro de 2018, escreveu um livro espetacular em 2004, cujo título é Como Curar um Fanático. No livro, esse ensaísta premiado, esse escritor muito talentoso, fala do alto da sua experiência como israelense, que passou pela Guerra de Independência em Israel, pela Guerra dos 6 Dias, pela Guerra do Yom Kippur. Esse homem que foi professor, esse homem que pôde vivenciar os conflitos com os palestinos e com os judeus radicais. Esse homem que construiu um movimento Shalom Now, paz agora. Esse homem que era um pacifista, ele disse que é preciso, para começar a acabar ou mesmo controlar o vírus do fanatismo, que aquele que demonstra, aquele que vivencia uma postura fanática, se coloque no lugar do outro e possa escutá-lo, e possa ouvi-lo, e possa estabelecer um caminho do diálogo. Interessante que um outro israelita, um outro judeu, chamado de Paulo, conhecido como o apóstolo Paulo, ele escreveu na sua carta a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, nos versículos 23 em diante, o seguinte: fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. Versículo 24. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente. Versículo 25. Que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. O que Paulo está falando aqui? Tal qual como o autor Amos Oz, Paulo está estimulando ao jovem pastor Timóteo a não ser um fanático, a escutar o outro. As palavras que ele usa nesse texto, principalmente no capítulo 2, versículos 14, 16, 23 e 24, sempre estimulam Timóteo a não brigar, a não discutir.
a não entrar em conflito com o outro, a não ser um fanático, a não impor ideias, a não estabelecer uma postura de ataque. Pelo contrário, Paulo, durante a sua terceira viagem missionária, quando ele estabeleceu o seu trabalho missionário na cidade de Éfeso, ele teve um encontro com fanáticos. No capítulo 19 de Atos, Lucas registra isso. E fanáticos que queriam, de fato, matá-los. Levaram a cidade a uma sublevação, estimulado por um ourive chamado Demétrio. E aquilo ali com certeza serviu de experiência para Paulo. Por isso que Paulo fala que é preciso que o servo do Senhor não viva brigando, não faça contenda. O termo aqui, o verbo no grego, é o verbo marromai, que vem da palavra machaira, no grego, que significa espada de luta corporal. Ou seja, não é para o servo de Deus viver fazendo uma luta, não é para o servo de Deus entrar em combate, não é para o servo de Deus agredir ninguém, pelo contrário. O servo de Deus, como Paulo fala, ele deve tratar todos com educação. E a palavra no original fala suavidade, doçura, delicadeza. E ele ainda corrobora esse aspecto dizendo que o servo de Deus deve ser um mestre, um professor, um ensinador, um educador paciente com aqueles que lhe são opositores. Deve corrigir, no versículo 25 ele diz, com delicadeza, com calma, com serenidade, tal qual o Senhor Jesus sempre o fez. Jesus sempre foi amoroso, doce, suave, manso. E essa é a chave, tanto para nós como foi para Timóteo. A chave para neutralizar a postura dos fanáticos. Doçura, suavidade, entendimento, compreensão, delicadeza, paciência, ser igual a Jesus. Abraçar, acolher, compreender aquele que, na sua cegueira fanática, tenta até mesmo nos machucar, nos ferir. Paulo diz: não é conveniente ao servo do Senhor brigar. Não é conveniente o servo do Senhor contender. O que é conveniente é ser paciente, é ser educado, é tentar esclarecer com um diálogo amoroso aqueles que vêm estar conosco e discordam da nossa posição. Por isso, sigamos o conselho de Paulo. O servo do Senhor não deve andar brigando, lutando, combatendo com ninguém. Antes deve ser um bom mestre, que ensine aos outros com paciência, que corrija aqueles que lhe são contrários com delicadeza, demonstrando a todos que de fato são servos, discípulos e seguidores de Jesus Cristo. Deus abençoe.